A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Seja um excelente administrador. Vamos para a Bíblia? Logo de cara? No livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 4 em diante, tem uma leitura que ela é, logo de início, assim, já bastante instigante, pela forma como ela começa. Olha só, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, eu sempre olho para esse texto da Bíblia e sempre me chamou a atenção o fato da Bíblia colocar duas situações que elas parecem não ter relação quando a gente lê. Primeiro está dizendo que Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E aí depois diz, e também não havia feito o homem. Quando você vê uma coisa sendo colocada na mesma frase que a outra, aí você fica pensando, mas o que tem a ver essa história de não ter feito chover e daqui a pouco diz ainda não havia feito o homem? Qual é a ligação de uma coisa com a outra? A questão é, se Deus tivesse feito chover, as plantas que ali existiam, elas iriam crescer por causa da chuva, elas iriam frutificar, mas não tinha quem pudesse cultivar, não tinha quem pudesse cuidar daquela frutificação. Portanto, Deus só faz chover sobre a terra depois que cria o homem, porque aí sim as plantas iriam crescer, iria frutificar e agora tinha o homem para cuidar daquilo que havia crescido. Quando a gente olha para isso, a gente consegue entender então a maneira de Deus pensar. Deus não vai dar o crescimento se não houver alguém que possa cuidar daquilo que cresceu. Então, quando a gente para pensar na nossa própria vida, quer dizer que Deus não vai me dar alguma coisa que eu estou pedindo se eu não estiver pronto para administrar isso que eu estou pedindo. Eu preciso me tornar um excelente administrador para atrair a atenção de Deus para mim e atrair as bênçãos de Deus para a minha vida. E veja como isso é uma grande verdade quando nós partimos para a prática. Quantas coisas que de repente veio para a nossa mão em hora errada, quando a gente não estava preparado para cuidar daquilo e a gente perdeu aquilo. E olha que isso dá para você pensar a respeito de tudo na vida. Pessoas que, por exemplo, se casaram antes da hora. Não estavam preparados nem para administrar um namoro. E de repente essas pessoas se casaram e o casamento não deu certo. Você já viu isso acontecer? Por que aquele casamento não deu certo? Você que está do lado de fora, às vezes você olha e fala, nossa, mas os dois se amavam tanto.
Nossa, os dois formavam um belo par. Pois é, tudo isso pode ser uma verdade. Só que eles não estavam preparados para administrar a vida de casados. Não estavam preparados para administrar as broncas, os problemas da vida de casado. Como não estavam preparados, acabaram perdendo o casamento. Assim como outras coisas da vida. Assim como até uma empresa. De repente, hoje, você sendo empresário, mas você olha para trás e percebe que você já quebrou 1, 2, 3 vezes. Porque quando aquilo veio na sua mão, aquela oportunidade de abrir um negócio, você não estava preparado para administrar aquilo. Eu vejo pessoas que abrem negócios e ele não tem o mínimo de preparo para cuidar de um negócio. Ele não sabe nenhuma linguagem da área administrativa. Ele não conhece nenhuma ferramenta da administração. Mas ele vai apenas no seu impulso. Não, porque é uma oportunidade e eu vou abrir. Se for um cristão, ainda vai dizer, não, é pela fé. Como se a fé justificasse nossa falta de preparo. Como se a fé justificasse a nossa falta de trabalho. Não pode. Aí essa pessoa, não sendo um bom administrador, do mesmo jeito que de repente uma coisa veio fácil na mão dela, ela também perde facilmente aquilo porque não estava preparado para administrar o que, na verdade, o que foi colocado na mão dela. Quando você olha para outras histórias da Bíblia, você vê outras histórias corroborando com este pensamento que acabamos de ver nesse texto aqui. Enquanto não havia feito o homem, também não havia feito chover, porque senão iria ter um crescimento e não ia ter quem cuidasse desse crescimento. Olha para outras histórias da Bíblia. Por exemplo, o próprio Jesus conta aquela famosa parábola dos talentos, sobre um homem que ele, antes de viajar, colocou talentos nas mãos de 3 empregados dele. E quando ele volta, ele percebe que aquele que recebeu menos, esse era o que estava menos preparado para cuidar das coisas, não investiu com aquele talento que recebeu, e o resultado é que quando o Senhor volta, ainda pega da mão desse que não soube investir e coloca nas mãos daqueles que já tinham mais e ainda recebeu mais ainda. E vem a palavra e diz assim: ao que tem, ser-lhe-á dado. Ao que não tem, até o que tiver, lhe será tirado. O que isso quer dizer? Que aquela pessoa que tem alguma coisa na mão e não sabe administrar, vai acabar perdendo para aquele que já tem muito, mas ele sabe administrar. Então ele vai ter mais ainda. Por quê? Porque soube administrar. Veja a importância da administração, gente. Se você olhar, você vai perceber que o grande problema de Adão e Eva foi exatamente na administração. O Senhor mostra todo o jardim do Éden para eles e diz: olha, tá vendo dessa árvore aqui, ó? Você pode comer dessa árvore, você pode comer dessa outra aqui, você come daquela outra árvore ali, daquela outra também, mas dessa daqui vocês não podem comer. Eles teriam que administrar isso, administrar a ordem que receberam, administrar a própria vontade deles, o desejo deles. Eles não foram bons administradores e perderam tudo aquilo que eles haviam recebido. Foram expulsos do jardim do Éden porque não souberam administrar. Você está percebendo a importância da administração? Quando nós não sabemos administrar, as coisas que nós temos vão parar nas mãos daqueles que são bons administradores, aqueles que sabem administrar melhor do que nós. E se você está pensando, pastor, eu não dou muita importância para isso. Então deixa eu te dizer, quem não dá importância para isso que eu estou falando aqui, vai trabalhar para aquele que dá importância. Aquele que não sabe administrar, vai trabalhar para aqueles que sabem administrar. Você pode ter ideias maravilhosas, você pode ter oportunidades gigantes na sua vida, você pode ser muito cheio de vontade, de boa vontade, mas se você não souber administrar, de nada vai adiantar.
Você vai ter oportunidades e não sabe administrar a oportunidade. Você vai ter riquezas e não sabe administrar a riqueza e vai ficar pobre de novo. É assim que acontece. Quando você, na verdade, percebe que uma pessoa que sabe administrar, se por algum advento da vida, alguma adversidade da vida, essa pessoa perder tudo, o pouco que vier na mão dela novamente, ela vai saber se levantar, vai saber se reconstruir, porque ela sabe administrar. Então, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso. Será que você tem sido um bom administrador? Ah, pastor, eu tenho sido um bom administrador. Pois é, ainda não é suficiente. Nós precisamos ser excelentes. Excelentes administradores se quisermos, de fato, chegarmos mais longe. Como é que a gente consegue isso? Primeiro, a gente precisa contar com a graça de Deus. Mas não só com a graça de Deus. Nós precisamos contar também com a nossa parte, com o nosso trabalho, com o nosso preparo. Então, de forma prática, eu vou lhe dizer, leia. Leia livros que lhe apresentem ferramentas que vão ajudar você a administrar melhor. Ouça pessoas que são bons administradores. Faça cursos. Prepare-se para que você possa administrar aquilo que vier na tua mão. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, abençoe cada pessoa que neste momento está orando comigo, me assistindo neste instante, que ela possa parar para pensar e refletir sobre a sua própria vida e colocar em prática, agir de uma forma diferente, agir de uma forma mais consistente, madura, técnica, profissional, se for preciso, para que saiba administrar bem todas as bênçãos e oportunidades que o Senhor tem colocado nas mãos dela. É o que eu te peço por estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, acione o sininho, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.